Seja bem-vindo ao projeto Segredos da Pecuária, onde discutiremos as principais estratégias para transformar sua fazenda de gado numa empresa de pecuária lucrativa. Então, meu nome é Rodrigo Mendes. Meu nome é Gilberto Júnior. E o tema de hoje é como fazer 7 arrobas na recria. Né? É isso aí. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Hoje vamos falar um pouco de recria de gado de corte. Exato. E primeiramente, o que é exatamente essa fase de recria? Qual é o conceito que você utiliza? Vamos lá. A fase de recria se inicia após a fase de cria, que é quando o bezerro é desmamado. Então a fase de recria se inicia no momento em que o bezerro é desmamado e ela vai até o momento em que o animal é encaminhado para uma fase de engorda. Então ela vai da desmama até o início da engorda. Certo. E em pesquisas que a gente tem em livros na internet, a gente vê que muitos falam que a fase da recria é uma das fases mais críticas de todo o processo entre a cria, recria e engorda, né? O que você concorda com esse termo? Concordo porque a fase de recria ela se inicia em um período muito complicado, que é um período de nível de estresse elevado, que é o período da desmama. Então o animal ele está vindo ali de uma alimentação basicamente por leite, ele precisa trocar essa alimentação e ele tem ali o estresse também da falta da mãe. Então são alguns complicadores na fase de recria que dificultam ali o desenvolvimento do animal. É muito comum que o bezerro, após a cria, no início da recria, ele já começa esse período perdendo peso. É comum, é normal ou o que você acha? Que é comum mas não é o indicado. Porque para que o animal seja desmamado e ele continue ganhando peso, é necessário uma dieta específica para esse animal, porque, pelo menos aqui na região do Centro-Oeste, a desmama é feita no período de seca. No período de seca, as pastagens elas têm ali uma baixa qualidade, um baixo nível de proteína, e isso dificulta a manutenção de ganho de peso, porque o bezerro está vindo numa dieta muito propícia para o crescimento, que é basicamente leite com um pouquinho de forragem. Então, quando ele tem essa mudança de dieta, é muito comum que ele pare de ganhar peso e venha a perder peso. No entanto, isso não é o indicado. Tem uma mudança no organismo do animal também, né? Que ele vem Tem. Como se fosse um monogástrico e se transforma no... Esse é um dos estresses pelo qual o animal passa, que é a mudança no formato de digestão do animal, que ele deixa de fazer uso ali da goteira esofágica e de alguns outros mecanismos ali para digestão mais eficiente do leite e passa a fazer uso ali do rumen propriamente dito, das 4 câmaras de digestão, para iniciar a digestão eficiente de fibra, né? Então isso também é um momento de estresse e é por isso que a estratégia nutricional é muito importante nessa fase. Certo. E qual é a maior demanda nutricional do bezerro nessa fase? Certo. Como o bezerro ele está em franco processo de crescimento, então a maior demanda nutricional é por proteína, né? Não que não seja demandada energia, nem minerais, fósforo, mas em volume a maior demanda é por proteína. Então daí vem o nome proteinado de seca, né? Que é para poder fazer com que o rumen do animal tenha um bom funcionamento e disponibilize proteína verdadeira para o animal. Por isso que o proteinado de um bezerro é diferente de um saureado de animais adultos e outros mais. Então tem que ser uma suplementação específica para essa fase. Tem que ser um proteinado estratégico para essa fase e é por isso que não é muito comum de ser utilizado ainda, porque é necessário ter mais um produto na fazenda, então isso dificulta a produção, dificulta a logística e as pessoas geralmente ignoram essa necessidade. Os produtores realmente sentem um pouco de dificuldade de iniciar esse trabalho e ignoram essa necessidade. Entendi, mas hoje é viável utilizar um proteinado na fase de recria? Sem dúvida é viável e é necessário, eu diria, para continuar uma pecuária lucrativa, né? Hoje, o
que é possível de ganho de peso nessa fase da seca de recria, né? Nesses primeiros 6 meses que ele pega ali de junho, julho, né? Até novembro. Maravilha. O que você me diz? O que é possível em ganho em arrobas desse bezerro? Porque hoje, vamos dizer que se o produtor empata, muitas vezes ele está satisfeito. Eu digo empata assim, se ele tem um ganho zero de arrobas na seca, não é incomum encontrar isso. Às vezes encontra até uma perda de peso, né? Muitas pessoas têm esse raciocínio de que quando ele não ganhou peso, ele empata. Mas isso não é verdade. Quando ele não ganhou peso, ele perdeu dinheiro. Por quê? Porque ele teve um custeio de nutrição, e teve um custeio de mão de obra e um custeio de pastagem. Então, se ele não ganhou peso, ele perdeu dinheiro. Então é o seguinte, para ele empatar, ele tem que ganhar peso o suficiente para pagar aquele trabalho. Então é o seguinte, e como o período da seca é um longo período, e o animal desmamado ele tem um consumo relativamente baixo de alimento, de proteinado de maneira geral, é muito interessante fornecer um produto que o animal venha a consumir ali em torno de 2 gramas por quilograma de peso vivo. Então, consumo de 2 gramas 2 gramas por quilograma. Então, para cada 100 quilos, ele vai comer aí 200 gramas. Um bezerro ali de 6 arrobas vai consumir uns 360 gramas. Exatamente. Então, e esse consumo, ele, dependendo ali do manejo de pastagem, ele pode proporcionar aí 200, 250. Já tivemos histórico até de 300 gramas de ganho de peso desse bezerro, de acordo com a estratégia de pastagens para ser utilizada com esse animal de ganho de peso por dia. Então, essa é uma estratégia muito interessante, porque a gente pode fazer um bezerro ganhar até 2 arrobas no período da seca, com um custo assim, muito interessante, né? Existem também algumas estratégias de recria em confinamento, que aí necessitam de uma estrutura um pouco maior, de uma tecnificação um pouco maior para executar esse trabalho. No entanto, a gente pode fazer esse trabalho dele ganhar aí 2 arrobas em apenas 90 dias. Então, você encurta aí esse período. Pasto, totalmente a pasto. A gente consegue fazer a pasto, mas a gente também consegue fazer em recria confinado. Então, é possível fazer das 2 formas. A pasto é necessário que previamente tenha-se uma estratégia de manejo de pastagens, que esse animal tenha acesso a uma pastagem de qualidade, né, e com um volume razoável, para que ele consuma uma pastagem ali de folhas, relação caule e folha, com bastante folha e pouco caule. Entendi. Tá, e você me falando desse ganho de 2 arrobas na seca, e o custo disso? Você está falando que é um custo interessante, mas vamos falar em custo de arroba adicional. Quanto custaria cada arroba dessa ganhada nesse período da seca? Vamos lá. Como eu falei agora há pouco, se não ganhar, é que o prejuízo é grande. Porque você vai ter um custo ali de R$40, R$45 por bezerro, num período por mês, e colocando em um período de 5 a 6 meses, então nós vamos gastar aí mais de R$240 e não ter nenhum tipo de ganho de peso, né? Então não ganhar peso é que é muito caro. Então, para fazer 2 arrobas no período da seca, nós vamos gastar aí em torno de algo próximo de R$300 por animal. Mas R$300 é um investimento relativamente alto? Só que se você não fizesse esse investimento, você já iria gastar em torno de R$200 a R$240. Então vai ter aí um custeio, não ganharia nada. Então você vai ter um custeio adicional, perto de R$100, para ganhar 2 arrobas a mais. Então é um investimento muito válido, e o custo da arroba produzida no período da seca para esses bezerros vai ficar algo em torno de R$150. É um valor relativamente caro? Depende da comparação, porque se estiver comparando com o período de águas, realmente é um pouco mais caro, mas se você estiver comparando com um animal que não ganhou peso ou que ganhou pouco peso no período da seca, é uma arroba produzida por um custo relativamente barato, visto que a arroba do bezerro, nos dias de hoje, está se falando em R$200 por arroba. Então vamos ter aí um saldo de R$50 por arroba. Se nós produzirmos 2 arrobas, um saldo de R$100 por arroba. Entendi, a gente não pode utilizar o preço da arroba do boi, né? Porque exatamente. o bezerro tem um preço diferenciado. Exatamente. Eu acho que tem uma outra vantagem também, que é você entrar no período das águas com um bezerro maior.
E o bezerro maior, como ele consome proporcionalmente ao seu peso, ele também terá um ganho maior num período das águas. Então você tem um melhor aproveitamento do período das águas, não é isso? Exatamente. Todo animal bovino, ele come proporcional ao peso dele, certo? E quando você faz um bom tratamento desse animal no período da seca, a gente fala ali que o metabolismo do animal está adaptado para ganhar peso. Então ele está vindo de um histórico de ganho de peso e ali intestino, fígado, o próprio rumen, ele vem ali de um metabolismo de ganho de peso, ele está pronto para ganhar peso. Então quando inicia-se o período da chuva e que o animal ele não precisa ali de se adaptar para um ganho de peso. Não, ele já está pronto para o ganho de peso. Nisso a gente ganha aí 20, 30 dias para ganhar, que nós iríamos perder de ganho de peso, que seria o período em que o animal iria se adaptar a essa nova realidade de ganho de peso. Nesse caso a gente ganha esse tempo, né? E o bovino ele come proporcional ao peso. Então se ele tinha 5 arrobas e hoje tem 7, então ele vai ter um consumo de forragem maior e proporcionalmente ele vai ter um ganho de peso maior no período de águas. Entendi. E muito importante também é o peso que esse animal entra na fase de recria, né? Para ter esse ganho de 2 arrobas, qual seria o peso ideal? Ali por volta de 6 arrobas ou menos um pouco, ainda a gente conseguiria ganhar? Essa realidade, ela interfere diretamente no ganho de peso, porque, como a gente acabou de falar, o bezerro come proporcional ao peso. Então, quanto mais leve ele é, mais difícil é de fazê-lo ganhar peso. Então, o indicado é que realmente ele entre nesse processo com 6 arrobas para poder chegar a 8 arrobas no início das águas. Mas nada impede que o protocolo nutricional seja ajustado para aquela categoria e ele venha consumir um pouco mais de proteinado e venha também a ganhar essas 2 arrobas no período de seca. Beleza, então se você tiver um bezerro bem criado, você acaba economizando também nesse período da seca, né? Porque... Isso, se você tiver um bom peso de desmama, você vai ter um custeio menor no período da seca para que ele venha a ganhar essas 2 arrobas aí no período da seca. Certo. Então, passado esse período da seca, que a gente tem esse protocolo específico, né, com a utilização de proteinado, a gente entra no manejo das águas, né? Aí o manejo aí muda também drasticamente, né? Muda totalmente. Muda totalmente. Os produtos a serem utilizados são produtos com formulações diferentes. Dependendo da estratégia da empresa, pode-se manter o consumo, diminuir ou até mesmo aumentar o consumo. Vai da estratégia da empresa, vai da estrutura logística da empresa. Por quê? Porque vai da meta da empresa. Eu quero ganhar 4 arrobas, eu quero ganhar 5 arrobas, eu quero ganhar quantas arrobas nesse período, né? Então, se a meta for ganhar 5 arrobas no período das águas, a gente pode trabalhar aí com um produto de 1 grama por quilograma de peso vivo, né? Então, um animal de 300 quilos vai comer 300 gramas de proteinado e a gente consegue fazer com que esse animal produza 5 arrobas no período das águas. 5 arrobas. Então, e é um produto totalmente diferente, os teores de proteína, teor de energia e de micronutrientes são diferentes, né? É necessário aí o uso de promotores de crescimento, né? Mas são tecnologias já muito bem estruturadas na nutrição de bovinos. Certo, mas para ter esse ganho de 5 arrobas nas águas também o bezerro tem que chegar preparado, como você falou. Exatamente. Com as vísceras prontas. O metabolismo todo já estruturado para ganho de peso, porque senão você perde 30 dias, 20, 30 dias do período, e é um período de apenas 6 meses. Então você perde um percentual muito grande de período para ganho de peso. Então o interessante é que o animal, mesmo que ele não seja realizado esse trabalho para ganho de 2 arrobas na seca, ele seja adquirido na seca para que naquele período ali a maquinaria dele, a fisiologia dele seja estabilizada para ganho de peso, para que isso não ocorra dentro do período produtivo. Entendi. Tá, então tendo esse ganho de 2 arrobas na seca mais 5 nas águas, a gente chega ali no período de mais ou menos 12 meses, um ganho de 7 arrobas na recria, né? Isso é bem possível hoje, né? Você já tem experiência nisso, você já verificou isso em loco nas fazendas. Né? Esse tipo de produção não é novidade hoje em dia. O que a gente precisa deixar bem claro é que para se
alcançar esse nível de produção, é necessário que a fazenda ela seja preparada para isso, né? Porque ganhar 7 arrobas, todo mundo sabe que precisa ganhar 7 arrobas. Para tornar a pecuária um ciclo anual, em que você compra um bezerro e vende um boi magro para um confinamento ou entrega esse boi magro para a engorda na sua própria propriedade, né? É necessário que a pecuária seja uma pecuária de ciclo anual, primeiro para facilitar a mensuração de resultado, né? E segundo para aumentar o desfrute, né, da fazenda. Então você comprou 1000 bezerros, você vai vender 1000 bezerros, você vai faturar sobre 1000 bezerros. Se for necessário alguma estratégia diferenciada, a empresa ela precisa entender isso, né? Porque não é uma receita de bolo. A fazenda ela precisa fazer um diagnóstico da fazenda, entender qual é a estrutura da fazenda, né? Para que essa tecnologia seja aplicada àquela propriedade. Tem que ter uma adaptação toda da fazenda, né? Isso, é porque é uma nova filosofia de trabalho, é um novo formato de condução em que os colaboradores eles precisam saber onde é que eles vão chegar, para que eles possam estar comprometidos com o processo, para que eles possam entender qual é a necessidade de cada um dentro daquele processo. Isso é uma coisa que você fala muito, né? Sobre se a equipe está preparada também. Exatamente. É uma base, né? Exatamente. Primeiramente, acredito eu que a equipe precisa estar estruturada, ela precisa entender a necessidade de cada atividade a ser realizada, né? Para que então esse trabalho ele seja aplicado na propriedade. Entendi. Muito bom, muito bom. Beleza, então eu agradeço, Gilberto, mais esse programa, esse projeto que a gente está criando aí. Maravilha. A gente pode conseguir ajudar bastante pessoas, bastante produtores, e a gente deixa aqui aberto para qualquer dúvida que vocês tiverem. Pode postar, pode perguntar, enviar e-mail, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo o e-mail, também tem na bio do Instagram, para que vocês possam entrar em contato e sugerir vídeos, coisas, e quanto mais vocês enviarem, mais ajuda também aqui o canal, né? Maravilha, então, é isso muito mesmo. obrigado, Gilberto. Valeu. E até a próxima. Até mais, moçada.